benção dele. Aleluia. Glória. Irmã Joyce, com a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Falar a igreja não é fácil, é uma tarefa muito difícil. Ainda mais quando você é antecedido por alguém como o pastor João, então fica a responsabilidade ainda um pouquinho mais pesada. E eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Guarde essa palavra no seu coração. Teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que tu duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Podem estar assentados. Eu gostaria de, nessa manhã, falar com os irmãos sobre algo muito simples e que tem um poder extremamente grande nas nossas vidas. É a compreensão, o entendimento do amor que Deus tem por cada um de nós. Talvez a gente esteja tão acostumado a viver no nosso dia a dia, ouvindo tantas palavras, ouvindo tantos estudos, tantas palavras profundas, e às vezes a gente não se apega a esse fato tão importante de salvação para as nossas vidas, porque a salvação foi nos dada através do amor. O amor de Deus, que ofereceu Jesus Cristo para nos salvar. E o amor de Jesus em si oferecer a si mesmo para nos salvar. E nos nossos dias, como cristãos, como frequentadores da igreja, como ouvintes da palavra do Senhor, a gente sabe que todos nós precisamos lidar com dificuldades, com provações, com inimigos, com situações adversas. E a gente, às vezes, acaba muitas vezes, olhando para as adversidades, para os problemas, para os desafios da vida, e acaba acreditando que tudo é coisa do diabo. Que tudo é um levante, é uma situação, é algo que foi planejado, arquitetado pelo diabo, e nós carregamos dentro de nós essa imagem de que o diabo é o nosso principal adversário, que nós temos que lutar contra ele, que nós temos que guerrear contra ele todos os dias, que ele está à espreita para tentar nos tirar da presença do Senhor. Isso é verdade? É verdade. Mas a Bíblia nos fala que, através do sacrifício de Jesus, esse que é o nosso inimigo, o nosso adversário, ele já está derrotado. Ele já foi vencido. Ele já está com a sua sentença decretada. E aí, eu queria chamar a atenção para os irmãos para nós pensarmos num outro inimigo que nós temos e que pouco nós entendemos sobre ele. É o inimigo que se chama Joyce, é o inimigo que se chama Sandra, é o inimigo que se chama Ivone, somos nós mesmos.
Parece estranho pensar nisso, mas como assim eu? Eu como minha própria inimiga? Nós, muitas vezes, seremos os principais inimigos com os quais nós teremos que lutar. Nós teremos que lutar contra os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas frustrações, a nossa falta de fé, a nossa falta de capacidade de compreender e aceitar a vontade de Deus. Somos nós. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, o pastor Vanderlei pregou sobre isso na Santa Ceia. Paulo vai dizer, capítulo 1, versos 16 e 17, algo que todos nós conhecemos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Paulo vai nos dizer que a salvação não foi nos dada por as coisas que nós fazemos, mas simplesmente pelo ato de aceitarmos, de entendermos, de crermos, de confiarmos. Então, eu posso pensar que, se a salvação me foi dada pelo ato de crer, de ter fé em Deus, eu posso também dizer que o fato de eu não crer, de eu não confiar, é uma das poucas coisas que pode tirar o plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas. Porque o diabo não pode. Porque o plano de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas foi nos dado através do sacrifício de Jesus e da vitória que Ele teve na cruz sobre o inimigo das nossas almas. O pecado não nos tira a salvação, o inimigo das nossas almas não pode nos tirar a nossa salvação, mas a nossa falta de fé. Se nós não crermos, se nós não aceitarmos ao Senhor Jesus, aí fica um pouquinho mais difícil. Então, eu gostaria de falar com os irmãos exatamente sobre esse pequeno problema que nós lidamos diariamente, mas que muitas vezes a gente não percebe. O nosso inimigo chamado eu. E é muito comum quando a gente vai evangelizar alguém, que quando a gente quer falar do amor do Senhor Jesus para alguém, não sabe como dizer, e não tem tantas palavras para dizer, a gente sempre aprendeu que dizer para a pessoa que Jesus te ama já é uma grande mensagem de salvação para a vida dela. E é verdade. Às vezes você dizer para alguém, olha, Jesus te ama. Isso gera um fruto naquele coração, abre uma porta ali para que o Espírito Santo entre e faça uma transformação na vida dessa pessoa. Mas eu estava pensando, nossa, como pouco a gente reflete sobre essa verdade. Simples, frase simples, concisa, pequena, mas de um significado tão relevante. Toda a obra de redenção e salvação de Jesus na cruz do Calvário está expressa nessa frase. Jesus te ama. Porque a salvação foi o ato de maior amor. A entrega de Jesus foi o ato de amor dele para conosco. Mas aí, eu não sei vocês, irmãos, mas às vezes a gente acaba refletindo um pouco sobre esse processo de salvação, sobre o que Deus espera de nós, e a gente sabe que o nosso papel aqui na Terra é nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. É olharmos para Jesus e termos as nossas ações transformadas para que a gente se pareça cada vez mais com Ele. E eu não sei se você já teve essa experiência de olhar para você, olhar as suas atitudes, olhar as suas ações, olhar para Jesus e olhar e dizer, meu Deus, estou perdido. Estou perdido porque eu não consigo. Faltou fé em muitos momentos. O caráter aprovado de Jesus que eu preciso ter, eu tento ter todos os dias e eu luto contra isso todos os dias, mas vem uma situação de adversidade, vem algum conflito maior e logo eu estou sucumbindo na minha falta de fé. E logo eu estou sucumbindo num momento de ira. E você se olha e se vê, mas eu nunca vou conseguir ser igual a Ele. Eu nunca vou conseguir ter o amor dele, porque, olha, eu não consigo fazer o que Ele pede que eu faça. São conflitos gerados aqui e aqui, que têm o único objetivo de nos afastar da certeza e da convicção desse amor dele por nós. Paulo, quando escreve a Romanos, ele vai nos dizer
capítulo 7, 18 ao 25, sobre esse probleminha, essa luta constante, essa guerra que existe em nós, entre carne e espírito, entre a vontade de Deus e a vontade humana, entre ser santo e ser pecador. Paulo vai nos retratar sobre isso e ele vai dizer para nós, olha, o bem que eu quero fazer, olha, eu não consigo. O bem que eu quero praticar, eu não consigo, mas o mal que eu tento me afastar, esse, rapidamente eu estou enlaçado por ele. E quantas vezes não é assim com a gente também? O bem que a gente quer fazer, a fé que a gente quer ter, a gente vem aqui na igreja, a gente ouve a ministração da palavra e o pastor, o ministro vem e diz que a gente precisa ter fé, que a gente precisa ter coragem, que a gente precisa resistir às tentações e aí na segunda-feira a gente vai para a luta, vai para a vida e no primeiro embate a gente se vê frustrado, porque a gente não conseguiu alcançar o objetivo ideal de Cristo. E essa frustração, esse dilema, nos faz com que a gente se perceba inconstante, falho, pecador, e muitas vezes a gente se acha até indigno. Quando eu olho para a Bíblia, o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? Quando eu olho para a Bíblia e eu percebo que o Senhor Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele escolhe pessoas comuns. Ele escolhe gente igual a gente, falho, pecador, errante, instável. Ele escolhe esse tipo de gente para dar seguimento ao Evangelho, para pregar as boas novas aos demais povos. E não tem como falar de alguém errante, alguém instável e não pensar em Pedro. Eu amo Pedro. Pedro é o retrato fiel, meu e seu. Pedro é instável, ao mesmo tempo que ele está se dizendo para Jesus, eu dou a minha vida pelo Senhor. Quando ele vira as costas, ele está dizendo, não o conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar. Ele é intenso, mas é instável. E nessa passagem que nós lemos, Jesus está dando uma orientação a eles. Olha, vocês vão, atravessem o mar e que eu vou encontrar com vocês. E eles vão cumprir aquilo que Jesus havia dito a eles. E aí, no meio do mar, a gente já leu, no meio dessa travessia acontece o que aconteceu. É tempestade, é vento que açoita o barco e eles estão com medo, estão temendo. E Jesus vem andando por cima das águas e eles olham para Jesus e não conseguem enxergar Jesus como a provisão e a salvação, mas olham para ele e dizem, não, é um fantasma. É um fantasma, mas Jesus vai dizer, olha, calmem, sou eu. E Pedro vai ter aquela atitude de um homem de tanta fé, de um homem de tanta coragem, e Pedro vai dizer, olha, Senhor, se é o Senhor, chama eu, manda eu ir ter com o Senhor por sobre as águas. E Jesus disse, então vem. E Pedro andou por sobre as águas com Jesus. E a gente pode pensar, mas Pedro não teve fé. Não, Pedro teve fé. Pedro teve, porque ele andou, ele creu que era Jesus e andou. O problema foi que Pedro não foi capaz de sustentar a fé. Quando ele percebe o vento, a tempestade, tudo batendo contra o barco, ele se vê, não consegue mais olhar para Jesus. E ele olha para as circunstâncias e aí acontece o que aconteceu. Começa a afundar. Como a gente, como acontece na nossa vida. Estava agora mesmo acreditando, confiando piamente, indo para cima e indo atrás da vitória, crendo no milagre, e de repente vem um vento, vem uma tempestade, desestabiliza tudo e a gente começa a afundar. E o que o amor de Jesus tem a ver com tudo isso? E o que o amor do Senhor Deus tem a ver com tudo isso? Jesus olha para Pedro e diz assim, ô Pedro, faltou fé aí, né? Faltou. Mas vem aqui. Vem aqui, ó.
eu não vou te deixar afundar porque te faltou fé. Porque em 2 Timóteo, o Senhor vai nos dizer através de Paulo, se todavia vós permaneceis infiéis, eu permanecerei fiel a vós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe exatamente quem nós somos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele olhou para nós e teve um plano de salvação para as nossas vidas, não quando Ele nos viu aqui hoje, na igreja, sentado, cultuando e adorando a Ele, mas quando Ele nos viu lá fora, sujos, imundos pelo pecado, Ele nos olhou e nos amou e se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós não tínhamos e não temos nada a oferecer a Ele. E Ele sabe exatamente aquilo que nós podemos e aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus nos entende. Jesus te entende. Jesus sabe o que você consegue e o que você não consegue. E Ele não se frustra. Ele não frustra o plano dele na sua vida por aquilo que você deixa de fazer. Porque não é pelo que você faz, não é pelo que você tem. Ele simplesmente te ama e te escolheu pelo que você é. E você é filho. Você é filho, você é filha do Senhor Deus. Jesus está cumprindo o seu ministério aqui na face da terra. E Ele está entrando em Naim. E Jesus está vindo com uma multidão que o seguia. Enquanto Ele vem entrando, vem uma outra multidão saindo. Uma multidão triste. Uma mãe carregando o seu filho morto, sozinha, com aquela multidão, chorando. E Jesus olha para ela. Olha como Jesus te entende. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, não chores. Ele se preocupa com a situação emocional daquela mulher. Ô mulher, não chores. Não chores. E a gente sabe como se dará o decorrer dessa história. Jesus fala, para o enterro, o defunto se levanta e ele devolve para aquela mãe, e é aquele momento de alegria. Mas eu gosto de olhar para esse jeito de Jesus olhar para as pessoas individualmente. Individualmente. Porque crer que o Senhor Jesus ama a todos, salvou a todos, isso é fácil. Quantas vezes a gente não se vê como um no meio de um monte de gente? Mas Jesus não nos vê assim. Jesus nos vê como a Joyce, como a irmã Sandra, pelo nome, pela identidade, pelo endereço. Ele nos vê individualmente, particularmente, conhece cada uma das nossas necessidades. Um outro exemplo de que o Senhor nos entende é quando a gente olha, e esse aqui eu gostaria de ler com vocês, lá em 1 Reis. Eu gosto demais dessa passagem também, porque vai nos dizer sobre o profeta Elias. 1 Reis, deixa eu achar aqui a referência, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, vai retratar o cenário de um homem de Deus, de um profeta chamado pelo Senhor, de um homem que acabou de derrotar os profetas de Baal naquele desafio. Ele deveria estar no seu maior momento de ascensão, mas ele está numa caverna. Ele vai para uma caverna, porque ele está com medo. Ele está com medo do que irá acontecer, porque a fúria de Jezabel se voltou contra ele pela morte dos profetas de Baal. E Elias vai para a caverna, um homem que fez tantos sinais e prodígios no nome do nosso Deus, e ele está com medo. E a gente vai ler, capítulo 19, versículo 11, que ele está lá dentro, escondido. E o Senhor vai chamar Elias, e o chamado que o Senhor tem para Elias é peculiar. Diz a palavra, e disse-lhe, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava
no vento, e o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A palavra do Senhor vai nos dizer que Elias está vivendo um momento de um terrível conflito, de medo, de insegurança. E às vezes a gente olha para essa cena e pensa que Deus vai passar na fora da caverna e vai dizer: sai daí, Elias, vem, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Eu não te chamei, eu não te falei, eu não te escolhi, sai daí, rapaz, vamos embora. E não é assim que o Senhor Deus fala com Elias. Deus entende a situação que Elias está vivendo, a tristeza que ele está carregando em si, a dor que ele está carregando em si, e o Senhor vem com uma voz mansa e suave e chama: vem, Elias. Mansa e suave. Jesus nos entende. Ele nos entende. Ele sabe exatamente quem nós somos e Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. E eu gostaria de dizer para você, nessa manhã, que não deixe que as acusações que o seu interior provoca dentro de você minimize o tamanho do amor e da misericórdia que o Senhor tem para a sua vida. Não permita que isso te afaste da presença do Senhor. A gente é falho mesmo, irmãos. A gente vai errar com certeza muitas vezes nas nossas vidas. E você precisa entender que o Senhor Deus, Ele sabe disso. Ele sabe disso. Antes mesmo de você ter nascido, Ele já sabia que isso iria acontecer. E Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de te amar. Ele não desistiu de te salvar. Entenda que o amor do Senhor pela sua vida é muito grande. Você pode estar pensando: mas você está querendo dizer que não importa então meus erros, meus pecados? Eu não estou querendo confundir. A lei da semeadura, ela existe e ela vai acontecer. Infelizmente, não, ou felizmente, porque a gente realmente vai colher o que a gente plantar. Mas a gente tem uma garantia em Deus, em Jesus Cristo, que Ele nunca irá nos faltar, que a presença dEle sempre irá conosco por onde nós estivermos, aonde quer que nós tivermos que passar, o desafio que for que nós tivermos que enfrentar. Não deixe que o seu coração se esqueça dessa verdade, não deixe que o seu coração se confunda no meio da caminhada. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te escolheu, Jesus te chamou para um plano de salvação, para um plano de redenção. Não se esqueça do amor do Senhor Jesus, e quando você caminhar lá fora, reflita esse amor na vida das outras pessoas. Ajude as outras pessoas a enxergarem esse amor que Ele tem por você e que também tem pelos que estão lá fora, amém? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer que o amor, ele lança fora todo medo. Porque quem tem medo não consegue ser aperfeiçoado em amor. Que amor é esse? É o amor de Deus. Quem sente medo não consegue compreender e ser aperfeiçoado nesse amor. Então, meu irmão, lança fora do seu coração todo medo e se aprofunde e desfrute e tenha a certeza, a garantia desse amor renovada no seu coração nesta manhã. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor comigo nessa manhã. Que fosse uma oração sincera. Se apresente diante do Senhor como você é, e Ele sabe. Agradeça a Ele pelo ato de amor e misericórdia que Ele teve para com você até aqui. E se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Se alegre nessa esperança, nessa certeza, nessa convicção. Se alegre no Senhor nesse dia.
Senhor Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Porque o Senhor é o Deus que nos amou, Senhor Deus, de tal maneira que ofereceu a primícia de todas as coisas, aquilo que havia de mais precioso no universo para nos salvar, para nos remir, para nos reconciliar, para nos redimir. Não há nada que seja, Senhor Jesus, mais forte do que esse amor. Não há nada que seja, Senhor, mais poderoso do que esse amor. Nos ajuda, Jesus querido, nesse dia, nesta manhã, a termos a total consciência, a percepção, Senhor, de que o Senhor nos amou, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a nos percebermos filhos, a nos percebermos seus filhos, Senhor, a entendermos que somos seus filhos, Pai. Dá força àquele que está cansado. Dá coragem, Senhor Jesus, aquele que está desanimado, que nós possamos lançar fora, Senhor Jesus, todo medo para podermos ser aperfeiçoados no seu amor. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.